Juntos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8, quando, na verdade, o apóstolo Paulo está em um contexto semelhante ao que alguns de vocês estão. Eu tenho brincado, dito que vocês estão em prisão domiciliar, né? Estão presos em suas casas. O apóstolo Paulo passou um tempo em prisão, lá em Roma. E dentro desta prisão domiciliar, ele não podia sair de casa, ele escreveu esse versículo que diz assim: pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Saudade de ver você aqui, saudade de ver o seu lugar vazio. Há alguns que vêm aqui participar do culto, né, Silvia? Está ali o lugar da Silvia lá, não tem ninguém ali, né? E atendi alguém hoje à tarde assim: pastor, eu fico imaginando a igreja vazia e vocês falando para o templo vazio. E eu disse: é verdade. Por isso eu escolhi pensar hoje sobre esse texto do apóstolo Paulo: pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vocês pela misericórdia de Cristo Jesus. Saudade. São apenas 7 letras, mas quantas coisas cabem dentro dessa palavra? Embora todas as pessoas sintam saudade, apenas a língua portuguesa tem uma palavra para expressá-la. É que saudade não é algo fácil de definir, embora seja fácil de sentir. Quantos estão com saudades dos seus netinhos, dos seus pais, dos seus filhos? Quantos estão com saudade dos nossos irmãos, da convivência? Por incrível que pareça, tem muita gente com saudade, inclusive do trabalho, daquele colega de trabalho. Na verdade, nunca se é jovem demais para ter saudade. Ainda assim, são as pessoas mais experimentadas que se tornam melhores conhecedoras desse assunto. Quanto mais vivemos, mais saudade sentimos. E penso que nesse texto de Filipenses, Deus quer nos ensinar. Deus quer que saibamos 3 coisas sobre a saudade. Um psicólogo amigo meu, escritor, ele comenta dentro desse texto, Marcelo Aguiar. Nós já estudamos o livro dele, começamos a conhecer o Marcelo Aguiar escrevendo o Enigma de Jó. E ao pensar no texto de Filipenses, ele diz que Deus quer nos ensinar 3 coisas a respeito de saudade. A primeira delas é que saudade é boa. Saudade é uma coisa boa. É maravilhoso ter boas lembranças daquelas épocas. Tão bom nos lembrarmos daqueles lugares. Como é bom lembrarmos daquelas pessoas. Eu poderia fazer menção aqui a pessoas que já estiveram conosco lá no milênio passado. Eu me lembro do irmão Josafate, sentava ali na 4ª fileira. A gente lembra com carinho de épocas, de lugares e de pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, neste contexto semelhante a nós, um contexto de estar privado de estar com os irmãos. Paulo não podia ir à igreja, Paulo não podia ir ao templo, Paulo não podia sequer receber pessoas em sua casa, Paulo não podia participar daquele jantar, de comer aquela pizza, daquele almoço de domingo. É um contexto semelhante ao que você se encontra hoje, nesta quarentena. Em uma prisão, você está preso dentro de casa. Alguns estão agoniados por passarem 40 dias dentro de casa. Uns estão fugindo, vão no mercado, e eu nunca vi tanta gente no mercado. Parece que os shoppings fechados, a diversão do povo é ir para o supermercado. Faturar com preços superfaturados. Paulo não podia fugir nem um pouquinho, nem com essa desculpa
de ir à igreja hoje que eu tenho que gravar uma live, ou de ir atender uma pessoa, né? Ou de ir no supermercado, no açougue, na panificadora, numa farmácia. É nesse contexto de 2 anos de prisão que Paulo diz essas palavras: Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vocês. Domingo passado começamos o culto. Quando a Graziele fez um comentário, alguém lá do outro lado diz: Grazi, não vai chorar. E aí, eu não sei os outros, mas eu fiquei todo emotivo domingo passado. Só de ouvir a palavra não vai chorar, quase que eu chorei. Porque é saudade de muitos dos irmãos. Agora, mais do que nos entristecermos porque algo bom acabou, deveríamos nos alegrar porque essa coisa boa nos aconteceu. A pior coisa do mundo seria não ter do que sentir saudade. Eu já ouvi alguém dizer assim: não tenho nenhuma saudade daquele tempo. Né? Tem coisas na nossa vida pelas quais vivemos e passamos que nós não queremos ter saudade. A Bíblia conta a história de um rei ímpio, de um rei mau chamado Jeorão. E lá na 2 Crônicas 21:20, ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudade. E o sepultamento na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Alguém que passou sem deixar saudade. Morreu sem deixar saudades. Que coisa terrível para a gente se referir a alguém. Imagine, Ilquias foi embora sem deixar saudade. Já foi tarde. A saudade às vezes pode nos trazer tristeza, mas ela sempre deve nos trazer gratidão. Podemos até ter tristeza por ter vivido ou passado por aquela situação, mas não pode faltar em nós gratidão. Ter saudades é uma coisa boa, é sinal de que vivemos e de que experimentamos o bem nessa vida. Que a saudade nos comova, mas que ela não nos destrua. Você está com saudade de quem? Você está com saudade de quê? Você curta essa saudade, mas não permita que ela destrua você. Então, saudade é uma coisa boa. Pastor Marcelo Aguiar vai dizer a segunda coisa, com base nesse texto, que o saudosismo é ruim. Embora a saudade seja boa, o saudosismo é ruim. O segundo segredo a respeito da saudade é que, embora a saudade seja uma coisa gostosa e muitas vezes até gratificante, o saudosismo se torna um problema. E segundo o dicionário, saudade é o sentimento causado pela distância ou ausência de algo ou de alguém. Hoje de manhã cedo eu estava tomando meu café e aí me liga um colega meu. Colega que dividia o quarto comigo no Seminário do Norte lá em 1987, Waltenberg. Waltenberg era meu companheiro de viagem, eu saía de Recife para cá, Waltenberg vinha comigo. E hoje de manhã, tomando um café, toca o celular, Waltenberg. E ele com aquela voz grossa: Ilquias, como é que você está, rapaz? Falei: estou bem, rapaz, que jóia, com a boca cheia. E ele disse: não sei o que aconteceu, mas ontem eu fui levado para uma live, não sei o que eu fiz, eu estava dentro de uma live com você. Falei: pois é, ontem eu tive um tempo em uma live, batendo um papo com os colegas. Pois é, eu assisti aquele negócio todo lá, mas eu não cliquei em nada, simplesmente entrei ali. Falei: deve ter sido os robôzinhos que atuam na sua internet. Mas eu fiquei batendo um papo com ele legal, no meio da conversa disse: ô Walter, eu só estou conversando com você porque eu estava com saudade, fazia tempo que a gente não falava, porque eu estou tomando café, estou com a boca cheia. Disse: então tá bom, depois a gente conversa. Então a ausência
de alguém ou de pessoa causa um sentimento. O nome desse sentimento é saudade. Por outro lado, o saudosismo é a admiração exagerada das coisas do passado. É quando eu admiro de uma maneira excessiva algo que eu vivi. Tem gente que é saudosista, que ergueu a sua tenda no passado e está morando lá no passado, que sofre de torcicolo espiritual olhando para trás, que procura a felicidade no retrovisor da vida. É aquele que não consegue enxergar que a vida continuou, que a vida passou. Eu fico imaginando para o nosso pessoal aqui da Igreja Batista em Lindóia, é aquele saudosismo de pensarmos no templo de madeira. Aquele templo de madeira que balançava enquanto a gente cantava tempo de festa. E esquece de contemplar a glória desse último templo que é maior do que o da primeira. Tem gente preso ao passado, olhando para trás, procurando a felicidade no que já passou. E o que passou, passou, não volta mais. Não podemos ser saudosistas, desprezando as alegrias do presente e as esperanças do futuro. Eu não posso desprezar a beleza do momento que temos vivido hoje. Estava conversando com o irmão Valdeir, ele estava falando dos benefícios desse tempo de quarentena. Tem gente que não consegue enxergar os ganhos que estamos tendo, só consegue contabilizar as perdas. Alguns não conseguem projetar novos horizontes, novas perspectivas, novos momentos, e muitas vezes ficam presos ao passado. Lembremos-nos da mulher de Ló, que olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Nada de ficarmos nos lamentando. Quem lança as mãos no arado não pode mais olhar para trás, já dizia o texto bíblico. Como nas bodas de Caná da Galileia, Jesus tem deixado o melhor para o final, e eu costumo dizer, e hoje não me canso disso, o melhor está por vir. Se nós estamos vivendo um momento difícil, se anime, se alegre, porque o melhor está por vir. O escritor sagrado, o sábio Salomão, escreveu em Eclesiastes 7:10. Não digas por que razão foram os dias passados melhores do que estes do presente. Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Quem pergunta por que os dias passados são melhores do que o presente, não está sendo uma pessoa sábia. Quantas pessoas gostariam de viver no momento que vivemos? E quantos gostariam de viver o que vivemos? Precisamos valorizar o presente e acreditar no futuro. O saudosismo é improdutivo. Por isso o desafio a você é: o que é que tem te prendido ao passado? É aquela coisa que tem atrapalhado você de olhar para frente, de olhar para cima, de olhar adiante. Você fica lembrando, no tempo em que, e ficar preso ali. Geralmente, quando sofremos perdas significativas, temos uma tendência de ficarmos presos ao passado. É diferente de ter saudade. Quem perdeu alguém muito querido tem saudade, mas que saudade eu estou sentindo. Me lembro que não faz muito tempo nós perdemos a Neu. E os meninos da Neu, um dia desse, o Marcel disse: está muito difícil viver esse dia, porque eu estou com muita saudade, sentindo falta dela, como ela faz falta. É um sentimento que gera em nós gratidão. Deus, muito obrigado pela vida da minha mãe. Muito obrigado pela vida da Neu. A bênção que ela representa e representou para todos nós.
Que saudade gostosa! Agora, se eu esquecer de viver o presente e deixar de sonhar o futuro, preso na situação do passado, eu estou sendo saudosista. Não consigo enxergar a alegria do bebê que chega, a alegria das conquistas que estamos fazendo, a alegria de viver um novo dia, a alegria de acordar com saúde todo dia, porque eu estou sendo saudosista. Isso também não é bom. Em terceiro lugar, o Marcelo Aguiar vai dizendo que a alma é saudosa. A alma tem saudade, mas ela tem saudade de Deus. E esse é o terceiro segredo a respeito da saudade. Provavelmente, o segredo mais profundo da palavra ou do sentimento saudade é esse. Trazemos em nossa alma o anseio por um reencontro. O ser humano é insatisfeito por natureza. Nunca está bom, sempre precisa melhorar, sempre tem o que melhorar. O nosso coração sente falta de alguma coisa. Por que será que isso acontece? Por que será que nós nunca estamos satisfeitos? Temos falta disso ou daquilo? Mais uma vez, Salomão vai responder a essa pergunta. Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Mas Deus coloca no coração do homem a ideia da eternidade. Aquele momento em que você sente uma nostalgia, um sentimento de saudade forte e profundo, e você não sabe do que. Quando eu estudei teologia, nós nos deparamos com um tema muito complicado, que é a origem da alma. E lá tinham 3 teorias, que eu não vou dizer agora, até mesmo porque eu nem me relembro direito, mas existe o banco de almas. A ideia do banco de almas é como se houvesse um grande barracão no céu, cheio de almas. E aí vai nascer um bebê. Deus vai lá, tira a alma daquele banco de almas e coloca naquele bebê. E aí, quando se vai argumentar sobre essa teologia, essa ideia, a ideia é que, inclusive, esse sentimento que de vez em quando a gente sente, que não sabe do que, mas é um sentimento gostoso de algo tão bom, mas que eu não me lembro ter vivido. Aí alguém diz, é porque a sua alma está com saudade do céu, porque você veio de lá e hoje está aqui. Essa ideia que Salomão vai dizendo, que Deus colocou na mente do homem, a ideia da eternidade, a ideia de algo que bom, que já aconteceu no passado e que pode acontecer eternamente daqui para frente, porque Deus colocou na mente do homem essa ideia de eternidade. Embora sejamos mortais, sabemos que existe algo além. Por isso que quando a gente vai em um funeral de alguém crente, sempre tem música, sempre tem louvores, sempre tem exaltação, tem despedida daqui, mas tem aconchego no céu eterno. O vazio em nossa alma reflete a saudade que sentimos de um lugar em que nunca estivemos, de uma voz que nunca ouvimos, de um rosto que nunca vimos, de um abraço ao qual nunca nos entregamos. A prova de que Deus existe está dentro de nós. Agostinho de Hipona diz que Deus, tu nos criaste para ti, e nossas almas não encontram repouso enquanto não repousar em ti. E C.S. Lewis, por sua vez, vai dizendo: os livros ou a música onde pensamos estar a beleza
nos trairão se confiarmos neles, pois eles não são a coisa em si, eles são somente o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos. Notícias de um país que nunca visitamos. Esta saudade de Deus que eu e você temos, que nós sentimos, nos motiva a abrir nosso coração em fé para o Senhor. A alma tem saudade de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para garantir que todos aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, terão esta saudade de Deus satisfeita eternamente. E é por isso que nós devemos ir até Jesus. É por isso que eu e você somos convidados por Jesus o tempo todo. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esses que vêm a Jesus encontram o fim da saudade da alma, encontram o fim do vazio do coração. Quero concluir dizendo que não existe nada melhor do que ter comunhão com Deus. Não há experiência que se compare à presença de Deus. Muitos tentam preencher o vazio de seus corações com dinheiro, com sexo, com popularidade, com poder, com outras coisas. Mas o que precisamos de fato é entregar nossas vidas a Jesus, e Ele vai satisfazer nosso anseio, nossa saudade de Deus. A verdade é que nós, seres humanos, nos afastamos de Deus. E Ele, o nosso Senhor, nosso Criador, também sente saudade de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele se fez carne, habitou entre nós. E Ele continua aqui, vindo ao meu encontro, ao seu encontro, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldades. Nós vamos ter daqui a pouco um momento de oração e vamos colocar diante do Senhor a sua necessidade, a sua aflição. Tem sido legal receber dos irmãos a resposta de oração. Deus ouviu, pastor, muito obrigado. É por isso que não podemos, depois de tudo que ouvimos, terminar esse encontro dessa noite sem dizer: Jesus, vem para o meu coração, vem morar em mim. Jesus, entra na minha casa, entra, Jesus, na minha vida. Jesus, eu preciso satisfazer a saudade da minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esse tempo de quarentena é um tempo de você buscar ao Senhor. É o tempo de você ficar aí no seu quarto, no seu momento de oração, de comunhão com a palavra. Na minha leitura da Bíblia em um ano, eu já estou no mês de maio. Porque eu estou tendo mais tempo agora de fazer a leitura da palavra de Deus, e como é bom descansar na palavra do Senhor. Que nessa noite você possa ter saudade, sim. E dependendo do que você tiver saudade, agradeça a Deus pelo tempo vivido, pelo tempo bom. Se é de alguém, agradeça a Deus pela vida desse alguém. Se é de emprego, agradeça a Deus pelo emprego que você teve. Se é de algo que você viveu em um ambiente familiar, agradeça a Deus por isso. Se você sente saudade daquele seu netinho, daquele seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, sei lá, agradeça a vida dele. Agora, não fique preso ao passado, vivendo a vida olhando para o retrovisor. Isso não é legal. E procure satisfazer a saudade que a sua alma tem do Senhor. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração nesta noite